para falar sobre esse rompimento com o Mota. Enquanto isso, aproveitar que a Dani falou sobre o Alcolumbre, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, respondeu ao gesto do advogado-geral da União, Jorge Messias, que fez elogios a ele na tentativa de reduzir a resistência da indicação do próprio Messias para o Supremo. Alcolumbre disse que o Senado vai cumprir o rito sobre a indicação com absoluta normalidade. Cabe à Casa aprovar ou não a escolha do presidente para o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, reafirma que o Senado Federal cumprirá com absoluta normalidade a prerrogativa que lhe confere a Constituição, conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente da República. Fecha aspas, disse Alcolumbre em nota para a imprensa. Alcolumbre disse ainda que o Senado vai apreciar a indicação no momento oportuno. Ele frisou que cada poder atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e respeito aos ritos constitucionais. Mais cedo, Messias fez afagos ao Alcolumbre, a quem cabe pautar a votação no Senado, e em nota também à imprensa, ele falou o seguinte: autêntico líder e disse reconhecer e louvar relevante papel, foram palavras dele na nota, e que ele desempenha como líder no Congresso Nacional, palavras do Messias ao Alcolumbre. Messias destacou ter relação saudável e franca, além de amigável com o Alcolumbre, disse ainda ter, pelo senador, grande apreço e admiração. Dani, e aí? E essa do Alcolumbre com o Messias? Ele queria o Pacheco, né? Todo mundo sabe disso, mas não veio o Pacheco. E pelo jeito não virá. Até a Letícia Casado assinou uma coluna agora há pouco, ela apurou que mesmo que o nome do Messias hipoteticamente não seja aprovado no Senado, o presidente Lula não vai indicar o Rodrigo Pacheco para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Dani? A avaliação é do próprio Pacheco. Ele falou, eu tô fora do jogo. E ele falou isso antes mesmo de ser chamado para conversar com o Lula. Por quê? Qual é a análise que o Pacheco estava fazendo para os aliados dele? A forma como a coisa foi colocada me apontou, me transformou num agente de pressão contra o presidente, que é o único eleitor, digamos assim, né, do nome que será indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou inviabilizado. Ele já fazia essa análise antes mesmo de ser chamado pelo Lula, o que acabou se confirmando, né? O Lula o chama e fala que gostaria que ele disputasse o governo de Minas Gerais, e o Pacheco responde, presidente, fico honrado, mas nem partido para disputar eu tenho. A própria reação emocional do Pacheco, né, que tem dito que talvez abandone a vida pública, volte à advocacia, tem fustigado muito o Alcolumbre, né? A questão é que o Lula, ao se despedir de Jorge Messias na semana passada, quando sacramentou a escolha do AGU para a vaga de Luiz Roberto Barroso, o Lula falou, olha, vai ser água morra acima, ou seja, vai ser difícil, vai ser uma parada muito dura no Senado, eu já sei, mas eu não poderia deixar o parlamento sequestrar uma prerrogativa que constitucionalmente é do presidente. Eu posso indicar, eu tenho que indicar, a responsabilidade da indicação é minha e eu vou fazer. Agora, vai ser uma dureza, uma batalha, e eu não vou deixar você sozinho. Conto hoje na coluna, Sarza, que o Lula prometeu entrar pessoalmente no jogo para tentar destravar ou distensionar o ambiente no Senado Federal, né? A começar porque personagens como, por exemplo, Renan Calheiros, Otto Alencar, Omar Aziz, são personagens que podem ser acusados de tudo, menos de serem anti-Lula ou anti-PT, no caso, e que estão com o nariz torcido para a forma como a coisa foi conduzida. O presidente Lula é um homem que sabe fazer política, sabe fazer gestos, agora precisa ver se vai ter, nesse final de ano, força, fôlego suficiente para acabar, amainar um pouco o terreno no Senado Federal. Elástico o placar não será. Mas Lula entrando em campo, pode ser que as coisas mudem. A preço de hoje, Jorge Messias não tem os votos para ser aprovado no Senado Federal. Por que eu repito, a preço de hoje? Porque em política, um dia vale como um ano, as coisas podem mudar de hoje para amanhã. Lula está chegando, né? Não sei se já chegou, da África do Sul, onde foi participar de um evento do G20 e trabalha agora para tentar organizar as coisas. Tem duas possibilidades, né? Ou o Senado vai votar a jato a indicação do Messias até no máximo quarta-feira que vem, para não dar tempo do governo se rearticular, e isso já vai ser um indicativo pesado para o Messias.
ou vai empurrar para março do ano que vem. O que daria, em tese, aí, um voto, digamos assim, de confiança para que Lula conseguisse reconstruir as relações políticas com o Senado. Pois é, e a Dani falou a preço de hoje, Sakamoto, e aí me veio a palavra preço, ficou na minha cabeça, porque o preço é alto, né, para aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional. Então, e aí eu fico pensando um pouco se, tipo, bem, o Lula, quando a gente fala de destravar, esse pessoal não vai simplesmente olhar pelos olhos do Lula e falar assim, gosto de você, né? Vai ter que vai trocar, vai ter concessão por parte do governo, emenda, cargo, poder, promessas futuras presentes, né? Vai ter muita coisa no meio disso aí. O custo vai ser alto, né? Ou seja, se Jorge Messias for aprovado, o custo vai ser alto, né? Eu concordo com a Dani. A questão do Lula é o seguinte, o Lula tem um modo... Existe no manual de Lula, modos de encarar, como você, tipo, na política, o Lula tem uma regra, número 1, que é, se pressionar, ele vai fazer o contrário. E sempre foi assim. Mas sempre foi assim. Então, inclusive, muita gente que estava vendo toda a pressão em cima do Pacheco falava assim, puxa, estão, na verdade, depondo contra o próprio Pacheco. Porque quanto mais se faz pressão em cima de alguém para o Lula aprovar, o Lula dá para trás. O Lula faz o contrário. Já teve o PT, pessoas próximas. Olha, lá de trás, da família do Lula, o próprio Fechico, passando por pessoas do sindicato, pessoas do PT, da academia, sabe? Lideranças de partidos parceiros, empresários. Todo mundo que pressionou ao longo da história o Lula para um lado e para o outro, o Lula fez o contrário. Né? Seja para mostrar independência, seja por pirraça, seja por cálculo político, não importa. O fato é que ele faz o contrário. Indicação do Supremo é batata. Se vocês forem ver de 2003 até 2010, o primeiro governo dele, toda vez que havia uma indicação pública, toda vez que um nome ganha força, ele chegava e perguntava, ganha força para quem? Né? Ou seja, o negócio o pessoal ia batendo bumbo, e aí chegava na hora H e ele indicava outra pessoa. Agora, no início do governo dele, você teve dois nomes que aí era claro, ele tinha colocado escancarado desde logo do começo, que era o Zanin, advogado dele, e o Dino, ministro da Justiça. Né? Só que é o seguinte, na terceira indicação, houve a questão do Pacheco, mas isso deixou, falou assim, olha, eu sou o presidente, não vou aceitar simplesmente chancelar, porque isso aqui ainda é presidencialista e não é um regime parlamentarista, né? Foi o que ele também comentou nos bastidores. Então, foi isso. Agora, vai passar? Como a Dani falou, vai depender de articulação. No Supremo Tribunal Federal, o Messias tem o apoio do André Mendonça, o apoio efusivo do André Mendonça, né? Pastor evangélico como ele. Lembrando que o Messias, uma vez indicado, o Messias está alinhado com o Lula numa série de coisas, mas o Messias também tem um pacote, um pacote pessoal, um pacote de quem ele é, né? Do que ele representa com relação à religião. Tem o Mendonça, você tem senadores, você tem gente que tem apoio dá apoio também ao Messias, né? E do outro lado você tem um monte de ministro também que já aceitou, Moraes não aceitou. Enfim, você tem todo o jogo no meio do caminho ainda para ser jogado, né? Lula vai se colocar. Agora, se o Senado tiver a pachorra de vetar, o que vai ser a primeira vez desde o Floriano Peixoto, há mais de 100 anos, é uma boa chance para o Lula indicar uma mulher negra para o cargo, né? Vamos ver o que acontece. Dani. Muito rapidinho, porque o Sakamoto citou o André Mendonça, eu vou antecipar aqui um pouquinho do que eu vou escrever para amanhã a respeito desse assunto. Eu não sabia, mas hoje, eu estava conversando com o ministro do Supremo para apurar uma outra coisa relacionada ao Bolsonaro, que a gente vai falar já, e o ministro me relatou que o Jorge Messias tem boas relações também, sabe com quem? Nunes Marques. Que ele e o Nunes Marques se dão muito bem, relações que vêm do período que Jorge Messias viveu no Piauí, que é o estado do ministro Nunes Marques. Lembrando, né, quem é o padrinho do ministro Nunes Marques? O ministro Nunes Marques é um bolsonarista raiz? Não, o ministro Nunes Marques é apadrinhado pelo Centrão, né? Tem ali conexões com o Ciro Nogueira, com uma série de expoentes do Centrão. Então, pode ser que, acionado, ajude também nesse meio de campo aí Jorge Messias. Cristiano Zanin tem simpatia por Jorge Messias,
O ministro Alexandre de Moraes tem uma relação muito próxima com o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre. Ele deve tirar o carro de campo agora, porque também não vai, digamos, romper com relações institucionais com o Palácio do Planalto. Não faria sentido. O ministro Gilmar Mendes já deu uma senha, fez uma postagem parabenizando a indicação do Jorge Messias, o que para todo mundo foi um sinal claro, né? Vem o decano da corte, diz parabéns, significa que lá dentro tá todo mundo então agora, amainando a relação e recebendo, digamos assim, com institucionalidade a indicação do presidente. Isso reduz a pressão sobre o Palácio do Planalto. Para finalizar, né, uma figura com a qual Jorge Messias não tem mesmo nenhuma conexão pessoal, digamos assim, que é Flávio Dino, já avisou que atrapalhar ele não vai.